Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Bom, nessa equação aqui nós temos a equação 100 elevado a x mais 3 igual a 1 sobre 10. Bom, então o que eu vou ter que lembrar aqui nessas equações? Aqui, lembrando que eu tenho que pegar as bases e igualar, né? Então aqui eu tenho que pegar essa base 1 sobre 10 e deixar na base 100, ou pegar a base 100 e colocar na base 1 sobre 10. Só que fica mais complicado assim, então eu vou ter que mexer nas duas bases, tá? Quais são as propriedades que eu vou usar? Bom, primeiramente, tenho que lembrar dessa propriedade bem aqui, ó. Tenho a elevado a menos 1. Quando você tem aqui um expoente elevado a menos 1, você só faz inverter a base. O inverso de 10, o inverso de A é 1 sobre A. Tá? Então, por exemplo, aqui, naquela questão ali, como seria? Eu tenho que aplicar a volta da minha propriedade. Tá? Então, se você observar, lá eu tenho 1 sobre 10. Então, eu tenho que aplicar a volta. Como é que eu faço isso? O inverso de 1 sobre A é A. O inverso de 1 sobre 10 é 10. E você coloca o menos 1 aqui em cima. Então, é o que vai acontecer bem aqui. Olha. Eu vou inverter a base, o inverso de 10 o inverso de 1 sobre 10 é 10, e eu vou colocar aqui o menos 1. E essa base aqui, observe que aqui apareceu a base 10. Então, eu vou ter que fatorar esse 100 para ficar na base 10. Lembrando que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Bom, está aqui na base 10. E agora, o que eu faço? Observe que as bases aqui, olha, são iguais. Igualei as bases, eu posso cancelar os expoentes. Olha quem sobrou aqui. Igualei as bases, eu posso cortar as bases e vou igualar os expoentes. Olha quem ficou aqui. Ó. 2 elevado a x mais 3 igual a menos 1. Então aqui eu vou aplicar distributividade. Tá? Distributividade, então, é aquela famosa operação chuveirinho, né, que você aprendeu lá no fundamental. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui ficou menos 1. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse menos 6, vou pegar esse 6 positivo e jogar para o outro lado negativo. Tá? Então, 2x é igual a menos 1 com menos 6. Repete o sinal e soma, que é uma soma de sinais iguais. Tá? Você repete o sinal e soma. Esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou ter aqui nessa questão x igual a 7 sobre 2. Nessa próxima questão, o que é que vai acontecer aqui? Você tem aqui base 8 e base 4. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você tem aqui duas bases, você pega o maior número, que nesse caso aqui é o 8, né? E fatora em função do 4. Ou seja, eu vou sempre fatorar por 4. Olha o que vai acontecer bem aqui. Ao pegar o 8 e fatorar por 4, 8 dividido por 4 vai dar 2, só que o 2 só dá para dividir por 2. Então, aqui nesse caso, eu não posso utilizar essa fatoração, né? Eu não posso pegar o 8 e colocar na base 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mexer nas duas bases. Tá? Quando você não conseguir, então, assim, lembrando que aqui nessa divisão, né, nessa decomposição, aqui tem que ficar somente a base 4, tem só que ficar 4. Como não é possível, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fatorar as duas bases, tá? Para poder ver qual número que vai ficar na mesma base. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Bora deixar aqui essa fatoração. Então, eu vou ter que pegar, já que isso aqui não me interessa, né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o 8 e vou ter que fatorar, né? Decompor em fatores primos e pegar o 4 também. Naturalmente, quando você decompor os dois números, vai aparecer qual é a base que você vai usar aqui nos dois. Então, aqui, 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, eu posso afirmar que esse 8 ele é 2 elevado ao cubo, porque aqui tem 3 2 repetindo. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, então esse 4 é 12 elevado ao quadrado. Então, observe que aqui, olha, ficou base 2. Então, aqui ficou a mesma base, então posso substituir. Bom, substituindo, vai ficar aqui o 8, ele é 2 elevado ao cubo. Está aqui o 8, eu vou colocar entre parênteses para representar que o 8 foi transformado em 2 elevado ao cubo. E esse 4, ele é 2 elevado ao quadrado, está aqui, olha. Tá? E repete os expoentes bem aqui.
Bom, o que é que vai acontecer aqui? As bases são iguais, cancela. Eu vou fazer bem devagar aqui, tá? Quem sobrou? Sobrou esse expoente aqui, que é o 3, só que tem um expoente lá de fora, então você vai ter que abrir um parêntese bem aqui. Sobrou esse expoente aqui, que é o 2, e tem um expoente lá de fora, então você vai ter que abrir um expoente aqui também. Então aqui, olha, você multiplica, né, a operação Sugarinho, distributividade. Então aqui, 3 vezes x é 3x, e 3 vezes menos 4, multiplicação de sinais diferente da negativa, 3 vezes 4, 12. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1 vai dar 2. Então aqui nós vamos isolar o x, pegando 2x para cá, passando para o outro lado, e pegando menos 12, passando para o outro lado. Então observe que eu não peguei toda essa fração e joguei para o outro lado, e nem peguei toda essa equação, melhor dizendo, e joguei para o outro lado. Eu peguei parte delas, não é tudo. Quando é tudo, você gira sem mudar o sinal. Então, esse 3x, né, esse 3x permanece aqui, e esse 2 permanece aqui. Então, observe que eles permanecem no mesmo lugar. Só quem mudou foi o 2x, que veio para cá com o sinal trocado, e o 12, que vai para lá com o sinal trocado, fica 12 positivo. 3x menos x dá x, e 12 mais 2 vai dar 14. Então, aqui, x é igual a 14. Bom, nessa questão aqui é o seguinte, eu tenho aqui base 1000 e base 0,01. Então, eu vou ter que colocar na mesma base. Bom, aqui ó, não tem como fatorar o 0,01, mas eu posso pegar ele e colocar em forma de potência de base 10. Como isso? Da seguinte maneira. Esse 0,01 ele é um número decimal. Eu transformo ele para a fração decimal. Então, como é que eu faço aqui? Para eu transformar para a fração decimal, eu vou repetir todo o número sem a vírgula. Mas observe que se eu tirar a vírgula, fica 001, que é a mesma coisa que 1. Tá? Então, eu vou dividir. Como isso? Como é que eu vou dividir aqui, gente? Repete o número de cima, sem a vírgula, e você vai colocar 1 aqui embaixo. Após a vírgula, tem duas casas decimais, então tem que ter 2 zeros. Então, aqui, olha, ele é o 0,01, ele é 1 sobre 100. Então, o expoente aqui permanece. Então, eu já observei aqui que eu posso transformar ele na base 10. Posso colocar ele na forma de base 10, esse número aqui. Vamos já entender como, tá? Então, vamos repetir aqui o 1000, por enquanto, tá? Como é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou ter que lembrar aqui da propriedade de potência. Qual é a propriedade? Essa linha aqui, ó. Quando eu tenho aqui A elevado a menos N, tá? Uma potência de expoente negativo. Eu vou repetir a base, né? Aliás, eu vou inverter a base, o inverso de A é 1 sobre A. E esse expoente permanece de A, só que agora ele positivo. Então aqui, nessa parte aqui, olha, eu vou aplicar a volta da minha propriedade. Então, bora pegar aqui só um exemplo para a gente relembrar. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2, né? Vou colocar aqui base 10. 10 elevado a menos 5. Então, eu vou inverter a base, o inverso de 10 é 1 sobre 10, e vou mudar o sinal do expoente, fica positivo. Então, aqui, gente, eu vou ter que aplicar a volta, né? Lembrando que eu vou ter que aplicar aqui a volta. Como isso? Eu tenho assim, ó, 1 sobre 100, tá? Antes disso, preste bem atenção no que eu vou fazer aqui. Bora voltar bem aqui rapidinho, tá? Bem aqui, olha. Aqui, gente, esse 100, eu vou colocar ele sendo potência, sendo 10 elevado ao quadrado. Então, aqui 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, aqui melhorou, né? Bora voltar para cá. Bom, é o seguinte. Então, aqui eu vou fazer a volta. Olha lá do outro lado, bem aqui, ó. Eu tenho aqui 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Eu vou fazer a minha volta da propriedade. Como é que eu faço isso? Eu vou inverter a base. O inverso de 1 sobre 10 é 10. E esse expoente permanece sendo de 10, só que agora com o sinal trocado. Fica menos 2. Então aqui eu posso colocar o quê? 10 elevado a menos 2, entre parênteses, né? Representando por isso aqui tudinho. E eu repito o parêntese, o expoente de fora. E esse 1000? Ele é 10 elevado ao cubo. Lembrando, para eu pegar um número que tem 1 na frente e o restante ser tudo zero, o que é que eu faço? Eu repito, né? Eu coloco a base 10, melhor dizendo, eu coloco a base 10, e como aqui eu tenho 3 zeros, eu levo ao cubo. Se fosse 5 zeros,
eu ia colocar um 5 bem aqui, tá? Perfeito. Então, observe que agora as bases estão iguais, eu posso cancelar as bases, olha quem sobrou. Sobrou esse valor bem aqui, tá? E lá fora do expoente, sobrou esse bem aqui. Não precisava colocar esse parênteses, tá? Eu coloquei porque eu quis, porque aqui é negativo, não tem problema nenhum. Então, aqui multiplica, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 1, multiplicação de sinais iguais dá positivo, 2 vezes 1, 2. E aqui, olha, eu repito 3. Agora sim, galera, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou jogar lá para o outro lado. Vou pegar tudo isso aqui e vou jogar lá para o outro lado. Por que isso? Eu vou fugir do jogo de sinal. Eu posso fazer isso, tá? Ou então eu posso fazer o seguinte. Posso logo a multiplicação por menos 1, tá? Bora fazer o seguinte, para você identificar aqui, né? Para você poder exercitar. Bora deixar do jeito que está. Passo 2 para o outro lado com o sinal trocado. Vem para cá, menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. E esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Antes disso, observe que o x é negativo. Agora aqui eu vou multiplicar por menos 1. Lembrando que para você multiplicar por menos 1, para que serve a multiplicação por menos 1? É só trocar o sinal de todo mundo, porque o x está negativo. Então, se está negativo, fica positivo. Quem está positivo, fica negativo. Esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Então, x termina bem aqui. Agora, é claro que se na sua alternativa tivesse 0,5 negativo, é a mesma coisa que está aqui. 0,5 negativo. Então, são dois resultados. Tranquilo? Na letra H, eu tenho aqui 0,25 e 1,8. Então, vou ter que mexer nas duas bases. Eu te aconselho a mexer aqui, primeiramente, porque aqui é número decimal, tá? Então, todo número decimal eu posso colocar na forma de fração decimal. Como isso, professor? Eu repito o número sem a vírgula. Então, se eu pegar aqui, olha, se eu repetir o número sem a vírgula, fica 0,25. Que é a mesma coisa aqui, 25. Tá? E divido. Após a vírgula, eu tenho duas casas decimais. Então, vou colocar um aqui na frente e coloco 2 zeros porque tem duas casas. Tá? E repito o restante aqui. Então, aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Aqui, dentro dessa fração, posso simplificar todo mundo por 25, tá? 25 dividido por 25 vai dar 1. E 25 dividido por 5 vai dar 4. Então, já ficou aqui 1 sobre 4. Então, observe que 1 sobre 4 é o 4 lá embaixo. Observe aqui 1 sobre 8. Observe o 8 lá embaixo. Eu posso colocar o 4 e o 8 na mesma base. Então, vou ter que pegar aqui, olha, e fazer aquela famosa decomposição. Por 4 dá 2. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, 4 ele é 2 elevado ao quadrado. E esse 8 aqui? Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Isso aqui é 2 elevado ao cubo. Então, fazendo a substituição, eu tenho bem aqui, olha. No lugar do 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, vou ter que abrir aqui um parênteses. E no lugar do 8, ele é 2 elevado ao cubo. Coloca dentro do parênteses também. Gente, aqui, olha. Bem aqui. E aqui. Eu vou aplicar essa propriedade bem aqui, olha. Tá? Eu vou fazer aqui a volta. Então, aqui, olha, o meu A é como se fosse o 2 e o meu N como se fosse o 2. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que inverter a base bem aqui, tá? Inverso de 1 sobre 2 é 2. Invertir a base, aí você vai mudar o sinal, fica menos 2. Então, você abre aqui um parêntese, né? Coloca dentro do parêntese e responde o restante. Aqui, 1 sobre 2 elevado ao cubo, você vai inverter a base, inverso de 1 sobre 2 é 2, e muda o sinal do expoente. E agora, para ser mais rápido, eu vou fazer assim, ó, bases iguais eu cancelo, tá? Eu corto e faço menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2, né? Multiplicação de sinais iguais dá positivo. Menos 3 vezes 1, menos 3. E menos 3 vezes menos x vai dar mais 3x. Bom, para eu reduzir os termos semelhantes, eu vou pegar esse 3x, passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica aqui 3x
negativo, não é isso? Menos 3x, esse menos 2x eu repito. Esse menos 3 eu deixo aqui, porque o 2 vem para cá com o sinal trocado, vem menos 2. Então, o que vai acontecer bem aqui, galera? Olha só. Menos 5 é o resultado de menos 3 com menos 2. Né? É uma soma de sinais iguais, você repete o sinal e soma 3 mais 2, 5. Então, aqui fica menos 5x. E aqui, menos 3 com menos 2 também vai dar menos 5. Então, aqui, olha, multiplica por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo. Quem é negativo fica positivo, quem é negativo fica positivo. Esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 5 igual a 1. Esse aqui é o resultado de x. Nessa questão está assim, ó, sabendo que 32 elevado a x mais 2 igual a 16 elevado a x mais 1, calcule x ao quadrado. Então aqui, primeiramente, vou ter que encontrar o valor de x e substituir bem aqui, tá? Então observe aqui nessa equação, eu tenho aqui 32 elevado a x mais 2 igual a 16 elevado a x mais 1. Então aqui é o seguinte, eu vou ter que mexer nas duas bases, né? Porque é o seguinte, preste bem atenção. 32 eu teria que fatorar sempre por 16, porque é o valor da outra base. Mas se você pegar aqui o 32 e fatorar por 16, dá 2, por 2 dá 1. Não vai ficar 16, tem que ficar aqui o mesmo número. Então eu vou ter que mexer nas duas bases para ficar o mesmo valor, tá? Como é que eu vou saber isso? Professor, qual é a base que eu vou ter que deixar? Fatora, que você vai ver o número que vai aparecer. Então aqui, ó, 32, eu sempre vou ter que fatorar, né, pelo mesmo número se der. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 2, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência é o valor de 32. E 16. Observe que 16 aparece bem aqui, olha. Então vai ter que ficar tudo na base 2. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então 16 é 2 elevado à quarta potência, então você substitui bem aqui. 32, ele é 2 elevado à quinta potência, então vou abrir aqui um parênteses. O 16, ele é 2 elevado à quarta potência, então vou abrir aqui um parênteses, né? Vou colocar entre parênteses. Agora sim, bases iguais, eu posso cancelar. Eu posso logo multiplicar direto aqui, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2 igual a 10. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 1 é igual a 4. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Bora reduzir os termos semelhantes. Passo o x para cá, né, o 4x para cá, e passo o 10 para o outro lado com o sinal trocado. 5x, aqui está positivo, vem para cá negativo, menos 4x. Esse 4 não mexi, deixa aqui, e esse 10 vai lá para o outro lado com o sinal trocado. Então aqui, 5x menos 4x é igual a x. E 4 menos 10 vai dar menos 6, né? Você subtrai pelo sinal maior. Agora vamos responder a nossa pergunta da questão. Calcule o valor de x ao quadrado. Só que x vale menos 6. Então fica menos 6 ao quadrado. Então isso aqui, olha, é uma multiplicação, né? Uma potência de base negativa elevada ao expoente par. Sempre dá positivo. Então 6 ao quadrado é 36. Então essa aqui é a minha resposta final da questão. Resolução de equações exponencial usando artifício de cálculo. Então, observe que nessas equações eu tenho aqui 3 bases. Quando você tem 3 bases, né, 3 ou mais bases, né, você vai ter que usar artifício. Como isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que relembrar de algumas propriedades de potências. Veja bem. Quando eu tenho aqui a elevado a n vezes a elevado a m. Então, isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Tá? E se eu tenho aqui a elevado a n dividido por a elevado a m. Isso aqui é uma divisão de fração de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, expoente de cima menos o de baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Então, observe que nesse expoente eu tenho uma soma, tá?
Então, aqui eu tenho expoente na soma também. Então, eu vou aplicar essa propriedade, só que eu vou aplicar quem? Eu vou aplicar a volta da propriedade, tá? Então, eu vou desmembrar aqui em duas bases iguais, tá? Então, olha só como é que vai acontecer. Primeira coisa, eu vou aplicar essa propriedade aqui nessa primeira equação, tá? Observe que nessa equação aqui eu tenho expoente somando, então eu vou aplicar essa propriedade bem aqui, ó. O expoente está somando, só que eu vou aplicar a volta. Então, olha só como é que vai ficar aqui, ó. 4 elevado a x mais 1, eu posso afirmar que é 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1, porque vai ficar aqui o quê? Multiplicação de duas potências de mesma base, você repete a base que é 4, e somos expoentes que é x mais 1, igual a 96. Então agora eu vou usar o artifício. O artifício é esse aqui, gente. Olha, no lugar de 4 elevado a x, eu vou chamar de y. Então, onde tiver 4 elevado a x, eu chamo de y. Então, fica aqui, ó, 3 vezes y vezes 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, aqui observe que está todo mundo multiplicando. Então, eu posso multiplicar o 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, fica 12y igual a 96. Esse 12 que está multiplicando, ele passa dividindo. 96 dividido por 12 é igual a 8. Então, aqui é o valor de y. Só que a equação não terminou, porque a questão é para saber o valor de x. Então, eu volto aqui para o meu artifício. Olha, 4 elevado a x é igual a y. Como o y aqui nós achamos que é 8, então substitui. Bom, aqui não tem como eu colocar o 8 na base 4. Então, eu vou ter que mexer nas duas bases. 4, ele é 2 elevado a 2. Então, fica 2 elevado a 2 elevado a x. E o 8 ele é 2 elevado ao cubo. Bases iguais, eu posso cancelar. Olha aqui, sobrou 2 vezes x, né? Que é 2x, e aqui sobrou 3. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, está aqui o valor do x. X ele é igual a 3 sobre 2. Na letra B, observe que eu tenho aqui, olha, uma soma no expoente e uma subtração no expoente. Quando tem soma, você transforma na multiplicação de potência de mesma base. E quando tiver subtração, você vai transformar na divisão de potência de mesma base. Ó, subtração transforma na divisão de potência de mesma base. Então, aqui nesse primeiro caso, eu vou aplicar a volta dessa propriedade. E nesse segundo caso, eu vou aplicar a volta dessa propriedade bem aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x mais 2. Isso aqui é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Porque não esqueça, né? 2 elevado a 2, perdão. Então, observe o seguinte. Aqui é multiplicação de duas potências de mesma base. Você repete a base que é 2. E somos expoente que é 2, que é x mais 2. Aqui nessa segunda parte, aqui é uma subtração. Então, eu vou aplicar a volta da propriedade aqui. Então, aqui fica 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Então, observe que aqui é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. Fica x menos 1. Bom, e agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o artifício. Como isso, professor? Então, observe que eu tenho 2 elevado a x. Tenho 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x eu vou chamar de y. Então, aqui fica o seguinte. Olha, bem aqui fica y vezes 2 elevado ao quadrado. Só que 2 elevado ao quadrado é 4. E aqui fica y sobre 2, que é 2 elevado a 1, igual a 18. Gente, olha só o que eu vou fazer aqui. Como aqui é uma fração, aqui é uma equação fracionária porque tem uma fração. Então, eu tenho que tirar um MMC. Só quando tem uma fração, fica mais fácil. Porque você vai pegar esse 2 que está aqui embaixo e multiplicar todo mundo. Tá? Quem está em cima dele, você vai repetir. Então, 2 vezes y vezes 4 vai ficar 8y. Esse y está em cima do 2, né, que é o numerador. Repete ele. 2 vezes 18 vai dar 36. Então, bem aqui, olha, eu tenho 8 mais 1, que é igual a 9. Então, fica 9y igual a 36. Esse 36 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou ter aqui 36 dividido por 9 é igual a 4. Esse aqui é o valor de y. Só que a questão está querendo saber o valor de x. Então, substitui. 2 elevado a x é o valor do y. O y vale 4. E esse 4, ele é 2 elevado ao quadrado. Eu posso cancelar as bases que agora são iguais. E tenho x igual a 2. Então, nessa questão aqui,
o valor do x ele é igual a 2.